Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Neste vídeo, vamos compreender a teologia de forma simples, clara e objetiva. Você terá uma visão geral desse campo tão rico e essencial para a fé cristã. Vamos aprender sobre teologia natural, como Deus se revela por meio da natureza, teologia bíblica, como ele se revela através das Escrituras, teologia dogmática, como Deus é compreendido à luz da fé cristã, teologia prática, como ele se manifesta na vida diária do crente, teologia própria, como Deus se revela por meio dos seus atributos. Meu desejo é que este conteúdo fortaleça sua fé e amplie seu entendimento sobre quem Deus é. Se este conteúdo abençoar você, aproveite para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com todos que amam estudar a Bíblia. Bons estudos! A palavra teologia, ela já soou grande demais para você, sabe? Como um universo de ideias super complexas, quase impossível de explorar? Pois é, hoje a gente vai descomplicar isso. Juntos vamos traçar uma espécie de mapa para navegar pelos territórios mais importantes dela. E essa é a grande questão, né? Por onde a gente começa? Afinal, é um campo de estudo com séculos e séculos de história, o que pode ser um pouco intimidador. Mas, felizmente, a nossa fonte de hoje nos dá exatamente isso, um guia, um ponto de partida claro. E o ponto de partida desse mapa não podia ser mais claro. A base de tudo, segundo a fonte, é esse compromisso com a correta interpretação do texto sagrado. É tipo o alicerce, sabe? O fundamento de toda essa jornada que a gente vai fazer. Perfeito, então. Bora começar nosso tour guiado por este mapa da teologia. E toda boa exploração tem que começar com a ferramenta certa, aquela chave que nos ajuda a decifrar o território. E essa ferramenta tem nome: exegese bíblica. Pensa assim, antes de construir qualquer prédio, a gente precisa de uma fundação muito sólida, certo? Na teologia, essa fundação é a exegese. É o trabalho de entender o texto no seu contexto original, sem criar distorções. Com essa ferramenta em mãos, a exploração fica muito mais segura. Ok, agora que a gente já tem a nossa ferramenta, vamos explorar os 5 grandes territórios do nosso mapa. A gente pode pensar neles como 5 lentes diferentes e cada uma vai revelar um aspecto único do todo. Vamos dar uma olhada na primeira? A primeira lente nos convida a fazer uma coisa simples: olhar ao nosso redor. A teologia natural busca entender Deus não olhando para um livro, mas sim para o mundo que Ele mesmo criou. A ideia aqui é que a ordem incrível do universo, a complexidade de um olho humano ou até o nosso senso de certo e errado, tudo isso funciona como se fossem pegadas que apontam para um Criador. É, basicamente, a busca por Deus no grande livro da natureza. Agora, vamos trocar de lente, vamos para a segunda. Se a teologia natural olhava para o universo inteiro, a teologia bíblica, ela foca em uma fonte de revelação bem específica. Ou seja, se a teologia natural olha para fora, para o universo, a teologia bíblica olha para dentro, para um único conjunto de livros. Aqui, as Escrituras não são uma das fontes, elas são a fonte de conhecimento sobre Deus. Uma fonte que se basta, que é completa em si mesma. E aqui nesse quadro a gente vê a diferença de um jeito super claro, né? De um lado, o universo inteiro como revelação. Do outro, o texto sagrado. São 2 fontes bem distintas, mas com o mesmo foco de estudo. A nossa terceira lente é a da organização. Pensa comigo, depois de estudar a criação, de estudar as Escrituras, mas como a gente organiza tudo isso num sistema de crenças que faça sentido? É exatamente aí que a teologia dogmática entra em cena. Ela funciona quase como a arquitetura da fé, sabe? Construindo uma estrutura lógica com as doutrinas que são essenciais, como a natureza de Cristo, a salvação, a igreja. No fim das contas, a sistematização daquilo em que se acredita. Ok, então já temos o conhecimento da natureza, das Escrituras e já temos a estrutura. Mas e daí? O que a gente faz com isso tudo? A quarta lente, a da teologia prática, responde exatamente essa pergunta, trazendo a teologia para o nosso dia a dia. O foco aqui é construir a ponte entre o que está na cabeça e o que vai para as mãos. A fé deixa de ser só um conjunto de ideias e se torna uma verdade para ser vivida. Essa área basicamente pergunta: beleza, de que forma o que eu acredito muda quem eu sou e o que eu faço? E, finalmente, chegamos na quinta e última lente. Essa aqui é a mais focada de todas. Ela dá um zoom, mas um zoom poderoso, no objeto central de todo esse estudo.
É isso mesmo, o estudo do próprio Deus. Quem Ele é, quais são os seus atributos, como onipotência, onisciência, como a gente pode sequer começar a entender a Trindade. A teologia própria é um mergulho de cabeça, sabe? Direto no coração do mistério divino. E olha, essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. A natural foca na criação, a bíblica nas escrituras, a dogmática na organização da estrutura, a prática na vida diária e a própria no próprio Deus. São 5 abordagens que, quando a gente junta tudo, formam um quadro, muito mais completo. Então, depois de olhar para esse mapa todo, fica a pergunta: essa jornada de estudo, ela é para quem? E a resposta, olha, talvez surpreenda um pouco. O mais interessante é que este mapa serve para 2 tipos diferentes de viajantes. Para quem está começando, como a gente vê aqui, ele é uma porta de entrada super segura e organizada. Já para quem tem mais experiência, estudantes ou pastores, ele é uma baita ferramenta para aprofundar e fortalecer o que já se sabe. Bom, e isso tudo nos leva àquela pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, qual é o verdadeiro objetivo por trás de todo esse estudo? A resposta é a diferença entre uma biblioteca e um jardim. Pensa só, o objetivo não é só acumular informação, como se fosse um monte de livro pegando poeira numa estante. A ideia é usar esse conhecimento para cultivar algo vivo, que realmente transforma. E essa transformação segue um caminho bem claro. Tudo começa com o estudo, que faz nascer um amor pela palavra. Esse amor, por sua vez, nos aproxima de Deus, aprofundando o nosso conhecimento sobre Ele. E no fim, conhecer a Deus de verdade inspira uma vida de maior compromisso. É um ciclo que se alimenta, sabe? Um ciclo virtuoso. No final das contas, cada caminho que a gente viu nesse mapa, cada lente que a gente usou, tudo aponta para uma mesma direção, que é perfeitamente resumida nesta frase. O objetivo final não é o que a gente sabe, mas para quem todo o nosso saber aponta. É uma ideia que fica ressoando, sabe? Muito depois que a gente termina esta análise. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é a palavra viva de Deus. Ela atravessou séculos, resistiu a perseguições e continua transformando vidas. Do Gênesis ao Apocalipse, existe uma mensagem central: Jesus Cristo, a esperança da humanidade. Este estudo não é apenas para aumentar seu conhecimento, mas para fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Abra seu coração, abra sua Bíblia e permita que o Senhor fale com você.